Olá, seja bem-vindo ao dia 262 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos juntos levando a mensagem da Palavra de Deus durante um ano. Antes de iniciarmos, peço para que você possa deixar o seu curtir, o seu comentário, ativar o sininho de notificações e compartilhar essa mensagem de fé. Hoje nós faremos a leitura em 2 Samuel, no capítulo 15, iremos a 2 Coríntios, no capítulo 8, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 22, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 69. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 15, nós vamos encontrar o filho de Davi, após o retorno para Jerusalém, o nome dele é Absalão. Ele conspira contra o seu pai, e após essa conspiração, o rei Davi, ele empreende fuga, ele foge. Vamos ver essa história de conspiração e também de fuga do rei Davi, tudo isso aqui em 2 Samuel, no capítulo 15. Diz assim: Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. E ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvir. E Absalão acrescentava: quem me deverá ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao rei que lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Gessur, na Síria, fez esse voto. Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som da trombeta, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomar conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Todos os queretitas, os pelestitas, os 600 giteus que acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o seu novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazer acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e lealdade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que, onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em voz alta enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou mais de seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda ao rei, ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto, ficarei esperando notícias de vocês.
Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o Arquita, Hussai, com a roupa rasgada e com a terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se você voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado, estive a serviço do teu pai, mas agora estarei a seu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os de que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo o que você ouvir. Hussai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje, nós faremos a leitura de 2 Coríntios, no capítulo 8. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo ele faz um apelo, um incentivo aos irmãos para a contribuição monetária dentre aquelas cidades. E também ele fala a coleta para os crentes lá da Judéia. Uma coleta que seria levantada para os crentes que ficavam localizados lá na Judéia. Vamos a essa leitura? 2 Coríntios, capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transformaram em grande generosidade. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim que ele já havia começado, também completasse esse ato de graça de parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora contemplem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles seja suprida a necessidade de vocês. Enquanto haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas, por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação. O que fizemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles os nossos irmãos, que muitas das vezes têm sido e já nos demonstrou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito,
Ele é o meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstre a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos em vocês. Vamos agora para o livro do profeta Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, hoje, nós faremos a leitura do capítulo 22 do profeta Ezequiel, que aqui ele vai falar sobre os pecados de Jerusalém. Após ele falar sobre a destruição e o juízo da espada contra a Babilônia, agora ele vai falar sobre os pecados do povo de Jerusalém. Vamos a essa leitura? O profeta Ezequiel, capítulo 22. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então, conforme a todas as suas práticas repugnantes, diga: assim diz o soberano, o Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio, e por contaminar, fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou, e por ter contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidades infames e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel, que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. Em meio deles tem desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama de seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias da sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro desonra sua irmã, filha de seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros, visando lucro, e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo, e você se esqueceu de mim, palavra do soberano, Senhor. Mas você me verá bater nas suas mãos, uma na outra, contra os ganhos injustos que vocês obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará, ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu der a você o seu devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e espalharei pelas terras. Darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrado aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. Depois veio a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim. Cobre, estanho, ferro e chumbos deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém. Assim como os homens ajuntam prata, cobre, ferro e chumbo e estanho numa fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo. Na minha ira e na minha indignação, também ajuntarei vocês dentro da minha cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês se derreterão dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramarei a minha ira sobre vocês. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: filho do homem, diga essa palavra. Você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar suas presas. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Os sacerdotes cometem violência contra minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe diferença nenhuma entre o puro e o impuro e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que eu sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como os lobos que despedaçam suas presas. Derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses efeitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano, o Senhor, quando o Senhor não falou.
O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres, os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes a justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos agora à última leitura de hoje. A última leitura de hoje está aqui em Salmo 69. Em Salmo 69, nós vamos ler que também é uma melodia de lírios, uma melodia de Davi, uma melodia de louvor ao Senhor. Vamos a essa leitura, que está aqui em Salmo 69. Ele diz assim: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés, entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam, cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam, de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo na minha cabeça, muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam por ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois, por amor a ti, suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome. Os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo? Tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou um objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e eu sou canções dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre a minha boca. Responda-me, Senhor, por tua bondade e do teu amor, por tua grande misericórdia, volte-te para mim, não escondas do teu servo a tua face. Responda-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgate-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece-me todos os meus adversários. A zombaria partiu o meu coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida para matar-me, e sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço. Torne-se retribuição e armadilha, que lhes escureçam os olhos, para que não consigam ver. Façam-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, e o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles. Não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres, e comentam a dor daqueles a quem castiga. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado. Não os deixa alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida, e não sejam incluídos no rol dos justos. É grande a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o teu nome com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor, mais do que os bois, mais do que os touros com seus chifres e cascos. Os necessitados os verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o povo aprisionado. Louve-no dos céus e a terra, os mares e tudo o que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Grato pela tua companhia, que Deus nos permita novamente estarmos juntos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá!